Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos fazer reflexão da palavra de Deus? Meus amigos, meus irmãos, esse domingo, nossos irmãos que participam do nosso culto, 2 deles chegaram e disseram assim: olha, teve um pastor, alguém perguntou como era o nome da nossa igreja. E aí nós falamos: nós somos da igreja de Jesus. Não conheço a igreja de Jesus. Aí o outro também falou assim: um pastor falou que quer tirar ele da nossa igreja para levar para a igreja dele, né? Mas onde eu quero chegar, meus amigos, meus irmãos? Eu quero chegar ao seguinte: que o sistema religioso não consegue conhecer a igreja de Jesus. Por isso que as igrejas têm nome, há divisões, né? Porque se ele conhecesse verdadeiramente a igreja de Jesus, quando o nosso irmão ou nossa irmã falou, ele não ficaria admirado, nunca ouvi falar. Ora, se a igreja dele fosse de Jesus, ele falou: amém, irmão, né? E o sistema religioso é tão perverso, meus amigos, que as igrejas têm nome e há divisões por causa de usos e costumes. Mas se eles seguissem aqui os mandamentos da palavra, não haveria unidade de pensamento, unidade de interesse, né? Não haveria união. Por isso que na nossa reunião aqui, a nossa igreja não tem nome. Já disse para eles, nós não colocamos nome, porque nós não encontramos base bíblica para nós colocarmos o nome na igreja, a igreja de Jesus. E eu sou o dono da igreja, eu sou o fundador da igreja? Não. Mas se você pegar essas igrejas aí, denominacionais, você vai ver que todas elas tiveram um fundador. E se você for pesquisar, você vai chegar naquele que é o cabeça, né? De onde partem as diretrizes dessas igrejas. E a palavra de Deus, meus amigos, meus irmãos, ela é bem clara a respeito de como a igreja deve ser, o sistema da igreja. A igreja de Jesus, a igreja verdadeira, ela não funciona como funciona o sistema mundano. Hierarquia mundana. Como que funciona na igreja verdadeira de Jesus? Aquele que quiser ser maior, que vai servir o menor. E esse pastor foi infeliz de dizer assim: olha, eu vou tirar você de lá para você ficar na minha igreja. Meus amigos, meus irmãos, a igreja, ela não tem que tirar ninguém de ninguém. Não que eu estou dizendo que nossos membros não possam ir para outra denominação. Eles são livres. Mas o que nós devemos fazer? Agregar pessoas que não conhecem a Deus. A nossa igreja de Jesus, o qual eu fui chamado para tomar conta, para pastorear, nós não temos domínio. Quem tem o domínio é o Senhor Jesus Cristo. E nossos membros, as pessoas que estão conosco, elas são livres para tomar qualquer tipo de decisão. No entanto, tem muita gente que ficaram no nosso meio e hoje não estão. Mas o que eu quero chamar a atenção é que as denominações, as igrejas atuais, não conhecem a igreja verdadeira. E essas duas situações, eles ficaram admirados: nunca ouvi falar nessa igreja. Ora, deveria falar assim: a igreja de Jesus, muito bem, é a igreja de Deus vivo, né? Por que será que causou admiração? Porque eles não são a igreja de Deus. Infelizmente, perderam o foco. E você vê essas denominações, entre elas há muita diferença, não há unidade. Embora elas dizem que pertence a Deus, mas na verdade não é. Não é. A igreja de Deus, o sistema de hierarquia é o contrário do mundo. Nós aqui, nós trabalhamos fora, nós não pegamos dinheiro de ninguém, nós servimos aquelas pessoas que Deus manda para nós cuidarmos das almas. E nós
não fazemos questão de pessoas de outras denominações, vamos dizer, pessoas convertidas, que ficam no nosso meio, porque o objetivo não é esse, o objetivo é atrair pecadores para se arrepender do seu pecado e fazer parte da igreja de Deus, não trazer crentes de outra igreja. E o interessante, meus amigos, meus irmãos, que os pastores hoje em dia, quando eles vão ter programa de rádio, eles procuram a rádio evangélica. Sabia disso? Por que rádio evangélica? Porque quem vai ouvir é só evangélico. Ora, meus amigos, meus irmãos, nós não viemos para pregar as boas novas aos perdidos? E eles não entram em rádio que não seja evangélico. Eu já percebi isso aí. Se um dia nós tivermos oportunidade, Deus der a graça, nós vamos entrar numa rádio que não seja evangélica. Que evangélico não ouça, mas sim os pecadores e perdidos, para que venham ao arrependimento, que venham a ser salvos, né? Então a nossa igreja, os membros dela, têm dificuldade com o mundo exatamente por isso. Porque nós não temos um nome. E não tem ninguém que manda nela no seu Senhor Jesus Cristo. Eu sou apenas um servo, um canal, qual Deus dirige a igreja. Através de mim, Deus dirige a igreja. Eu passo o ensinamento. E nós devemos servir as pessoas. Mas eu quero fazer uma leitura aqui, no texto da palavra, para não ficar só nas minhas palavras, para você entender. Está aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Diz assim: mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Meus amigos, meus irmãos, se você conhece a Deus, você vai conhecer a igreja de Deus. Quando falar igreja de Deus, falar, conheço. Não é verdade? A igreja de Deus é qual que é? Aquela que anda nos caminhos do Senhor aqui, que está aqui. Então eu fiquei assim, pensativo, pensando, falando, olha, o sistema religioso é perverso. O sistema religioso é pervertido. Porque o sistema religioso não conhece a verdadeira igreja de Jesus, né? E você está no sistema religioso? Ah, eu pertenço a tal igreja. Se você está falando isso, meu amigo, você tome cuidado do que você está falando. Ah, eu pertenço à igreja tal. Você não pertence à igreja de Deus, não? Você pertence à igreja de Deus. Se fosse ensinado corretamente para a igreja, as igrejas denominacionais não seria como são hoje, essa divisão. Porque o corpo de Cristo está dividido? Não. O corpo verdadeiro de Cristo tem que ter ligações uns com os outros. E por que nós não conseguimos ter ligação uns com os outros em outras denominações? Exatamente porque eles não fazem parte do corpo de Cristo. Porque eles não reconhecem. Hoje, antes de começar o nosso culto, passei no local e vi lá, célula de pregação. Ora, onde que está isso na palavra? Ali não é uma igreja, não tiver 2 ou 3 reunidos, ali é uma igreja. Onde tiver invocando o nome de Jesus, é a igreja, mas eles não aceitam isso. Eles chamam de tudo, menos de igreja de Cristo. Esses dias alguém falou, eu quero fazer uma célula igual a sua. Eu falei, nós não é célula, nós somos igreja. Porque já foi incutido na mente desse povo que igreja é parede, é 4 paredes, é templo, mas não é. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente, disse o Senhor Jesus. Então, meus amigos, meus irmãos, por isso que na nossa igreja nós não colocamos o nome, nós somos contra isso aí, né? Porque isso causa divisão no corpo de Cristo. A igreja de Jesus vai ter um novo nome, igual diz lá em Apocalipse. Então eu gostaria que através desse pequeno vídeo, você revesse que igreja você pertence. Pensa sobre isso.